sou mulher e sou da rua também, eu mereço respeito, minha responsa vai além. Eu sou mulher e sou da rua também, eu mereço respeito, minha responsa vai além. E vai além, isso eu mereço respeito da sociedade. Sou vítima de preconceito, porque não posso andar sozinha na rua. é foda. Realidade é nua e crua, já passa um cara do meu lado, a pé ou de carro, me gritando, logo um esculacho. Afinal eu sou mulher e tô sozinha. Isso já é motivo pra ouvir muita ladainha. Vai seguir a sua vida e vê se me esqueça. Sou muito mulher pra tua cabeça, pra tua cabeça. Aonde eu vou plantando uma semente. Esse é o retrato da mulher independente. Eu falo a verdade, não sei se você mente. Eu planto a igualdade, você finge que não entende. O meu cotidiano é uma luta, sou sempre julgada pela minha conduta. Mulher guerreira que nunca desiste, tropeça até cai, mas sempre persiste. Cuidar dos filhos, da família, trabalho o dia inteiro, do jeito que dá, vai ganhando seu dinheiro. Faxineira, prostituta ou empresária, não desiste nunca, tá sempre na batalha. E sou a voz de cada homem e mulher. E nessa treta. É com o rap da visão feminina que nós começamos o Rede de Olhares de hoje aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Ao longo das suas atividades diárias, você já deve ter preenchido uma série de formulários em que solicitava o campo sexo. Normalmente, nessas situações, existem dois campos para preenchimento, masculino ou feminino. Mas será que o gênero de uma pessoa se resume a essas duas opções? Bom, o Facebook, no final do ano passado, abriu mais de 50 possibilidades para marcação de gênero. E esse termo também tem gerado polêmica ao ser inserido em leis como o Plano Municipal de Educação de Caxias do Sul. Um debate que nós ampliamos até você a partir de agora. E para nos ajudar com esses conceitos, argumentações, nós trouxemos ao Rede de Olhares de hoje especialistas na área da educação, da filosofia, do direito e também de movimentos sociais. Sejam todos muito bem-vindos. E com a gente também na parte cultural do Rede de Olhares, no quadro Armazém, Marcos Mantovani, tudo bem? Tudo bem, Roger. Hoje no quadro do Armazém nós recebemos dois convidados. No final do primeiro bloco eu entrevisto o primeiro deles, que é o Cardo Peixoto, músico e compositor, que na sexta-feira agora está lançando o seu terceiro disco chamado As Estações. Daqui a pouco então eu converso com ele e vai fazer um som para nós também. No segundo bloco eu converso com a Valéria Reis, que é proprietária e diretora artística da Galeria Artista 1 aqui de Caxias do Sul. Ela vai falar sobre a exposição Mudanças do artista André Venzon. Isso no segundo bloco. No final do primeiro bloco então eu chamo o Cardo, Roger. Tá certo, obrigado, Marcos. E você aí de casa, também se tiver alguma dúvida, sugestão, apontamento sobre esse tema do Rede de Olhares de hoje, sobre a questão do gênero e a educação, também pode encaminhar para a gente pelos nossos canais de interatividade. Tem o Twitter, @UXTV, o facebook.com/UXTV ou ainda o nosso e-mail e telefone, o 3218-2194. Ligue então para a gente e participe. Agora eu vou iniciar a nossa conversa contigo, Mônica. Pode ser? Pode ser, Roger. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os debatedores aqui, né? Tá joia. Mônica, a gente conhece o termo originário, né, o gênero, quando se trata na gramática com relação ao masculino e feminino. Mas quando, por exemplo, ele é inserido dentro de uma lei, ele abrange muito mais ao que realmente a gente está se referindo nesses casos. Que, na verdade, quando a gente pensa em gênero masculino e feminino gramatical, a gente acaba se referindo à questão sexual, à questão biológica. E daí nós temos macho e fêmea, né? O homem e a mulher, que é a origem. Agora, como este homem ou esta mulher vai se relacionar dentro de uma sociedade? Então, essa questão da cultura, o que se espera, esse papel social desse homem e da mulher, é que vai criar o gênero. Por isso que eu costumo dizer que um homem e uma mulher, biologicamente, são iguais aqui e no Afeganistão. No entanto, o comportamento social que vai definir o gênero e como este homem e essa mulher vão agir socialmente é completamente diferente. Eu uso isso como exemplo para que as pessoas percebam que gênero é uma construção cultural.
E daí também emendando isso, eu digo, se há uma construção cultural e eu tenho uma discriminação de gênero, ela pode ser mudada. O que também se difere da orientação sexual da pessoa, que Exatamente. também está incluso no Plano Municipal de Educação, por exemplo, né? No que eles se distinguem? Na verdade, Roger, até é importante falar, porque quando começou a se discutir essa questão, a identidade de gênero, daí nós temos a questão do gênero, que foi o que eu falei. Identidade de gênero é como eu me relaciono, como na minha vida social eu opto, em algum momento, eu, Mônica Montanari, mulher, heterossexual, vou agir de uma forma masculina, por ser mais proativa. Isso não significa que eu tenho uma orientação sexual diferente. Então, a orientação sexual é outra diferenciação. E daí nós teríamos, quando tu linka identidade de gênero com identidade sexual, nós teríamos, então, o surgimento transexual, dos transformistas, transgêneros, né, dos bissexuais, das lésbicas, dos gays. Toda essa questão que está ligada, então, juntando a questão de gênero com a questão da orientação sexual. Uhum. E é o que São conceitos, né? Eu acho importante as pessoas estarem atentas aos conceitos para não se deixarem ludibriar, por exemplo, agora com essa discussão de ideologia de gênero, que não tem nada. Em momento algum, no Plano Nacional de Educação, teve essa palavra de ideologia de gênero. Quando se discute se tem gênero e identidade de gênero, né, meninas? Me ajudem aqui. Deixa eu falar rapidamente com o Alan primeiro, para a gente poder ampliar. Alan, todos os tratados internacionais do Brasil e até mesmo a Constituição Federal preservam essa questão do gênero. Mas a lei federal, o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, eles retiraram essa terminologia relacionadas ao gênero. Por quê? Foi bom você falar do Tratado Internacional, porque o Tratado Internacional de São José, na Costa Rica, ele, na verdade, ele deixa muito claro dois pontos muito caros para os cristãos e para todas as pessoas que valorizam a família, que é a defesa da vida desde a sua concepção e o direito e o dever dos pais de educar os filhos da maneira como eles desejam. Então, esse tratado, por ser um tratado internacional, ele tem um status supralegal, ele só não está acima da Constituição, mas ele está totalmente acima de qualquer ECA, qualquer Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu gostaria de frisar o que a Mônica falou aqui agora, que é a questão do conceito, né? Vamos frisar o conceito. Eu amei isso, porque realmente é isso que nós temos que fazer aqui agora. O que é gênero? De onde veio essa palavra? Quem criou? Certamente ela sabe, a Mônica aqui, quem criou o termo gênero foi o Dr. John Money, né? Foi o homem que amputou um menino, assim que nasceu, eles eram gêmeos, amputou o pênis do garoto e ele cresceu com crise de identidade, óbvio, né? Quando veio a puberdade, ele estava com aquela crise toda. Aos 17 anos, o pai teve que falar para ele que, na verdade, ele era um menino, não uma menina. E aí, no caso, a mãe se suicidou, o irmão morreu de overdose e ele, dos 17, depois colocou pênis novamente e morreu aos 30 e poucos anos com um tiro na cabeça. O pai também morreu de vício como alcoólatra. Então é interessante a gente pegar de onde está vindo, porque não é uma geração espontânea. De onde veio o termo gênero, né? Porque uma coisa que a gente tem que deixar claro é que quem é contra a ideologia de gênero, que está... infelizmente, acho que ela perdeu essa página do Dr. John Money, onde ele fala com relação à identidade e gênero são a mesma coisa. Mas só um lápis, eu acredito. Então... Eu nunca tinha ouvido falar em ideologia de gênero. Sobre o Dr. John Money, a senhora já ouviu falar? Sim. A senhora sabe qual livro que ele escreveu isso? Sim, mas eu acho que construção de gênero é uma coisa diária, identidade de gênero é diária. Então, muito bem. Então, é necessário deixar claro o seguinte. Você tem o homossexual e você tem a agenda gay. O próprio Clodovil era homossexual e não respeitava a agenda gay. Ele achava que isso era uma exploração muito personalista, individualista, e ele elogiava o fato de ele ter vindo de uma família hétero. Nos atendo na questão da educação e do plano de educação municipal. Eu quero só ouvir rapidamente aqui, então, o Conselho Municipal de Educação. Márcia, isso? Márcia, o gênero está presente no Plano Municipal de Educação desde 2012, mas só agora tem gerado polêmica e troca de ideias, como é que a gente viu já no início do programa, né? Esse debate de ideias. Por que só agora resolveram discutir a questão do gênero?
Bem, Roger, quero te cumprimentar todos os debatedores aqui e dizer que é extremamente importante nós estarmos abordando essa questão do Plano Municipal de Educação, de Caxias do Sul, do Plano Estadual e do Plano Nacional. Uma das questões importantíssimas de a gente retomar aqui é que o processo de elaboração de planos de municipais ou estadual ou nacional, ele pressupõe uma discussão prévia. Então, o Plano Nacional, por exemplo, ele nasce da revisão do Plano Nacional anterior, que expirou em 2011, e nós tivemos uma Conferência Nacional de Educação no ano de 2010, onde lá, através da participação de toda a sociedade brasileira representada pelos movimentos sociais, pelas entidades governamentais e não governamentais, se deliberou sobre o que deveria conter o Plano Nacional. O projeto de lei, então, em 2010 protocolado, que era o 8035 na Câmara dos Deputados, ele tramitou durante quase 4 anos, 3 anos e meio, tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. É importante também dizer que, nessas duas casas, ele sofreu algumas alterações, diferentemente do que a sociedade brasileira teria discutido na Conferência Nacional de Educação de 2010. E uma das questões que veio à tona foi essa questão do gênero. Porém, aqui em Caxias do Sul, o nosso plano municipal estava em vigência, a Lei 7.448 de 2012, e trazia essa terminologia da palavra gênero já nesta lei. Nós precisamos fazer uma adequação ao Plano Nacional, já que a Lei 13.005, aprovada no dia 25 de junho de 2014, dava o prazo lá no seu artigo 8º para estados, Distrito Federal e municípios adequarem ou elaborarem seus planos alinhados a esta lei. A discussão que vem se tendo é dizer que a lei do Plano Nacional proibiu a utilização da expressão gênero. Não, a lei do Plano Nacional fez uma alteração nas discussões e esta palavra não aparece. Mas em momento algum está dito em alguma legislação brasileira, seja da Constituição ou qualquer outra legislação infraconstitucional, que esta expressão não pode aparecer. Na nossa lei hoje, então, a 7.947, aprovada na Câmara de Vereadores no dia 17 de junho, sancionada pelo prefeito municipal de Caxias do Sul no dia 19 de junho e publicada no Diário Oficial do município no dia 24, ela tem em 2 estratégias referentes ao ensino médio a expressão gênero ou identidade de gênero. Também é importante esclarecer que o Plano Municipal de Educação de Caxias do Sul, assim como o Plano Estadual e o Plano Nacional, eles têm 20 metas. 20 metas que são de acesso à educação nacional, desde a educação infantil até a educação superior, respeitando todos os seres humanos em qualquer de suas orientações, sejam elas de gênero, de sexo, de questão religiosa, de crença, de etnia, enfim, é esta a questão que está expressa. Importante dizer também que as 2 estratégias em que esta expressão aparece, elas são do nível da educação básica da etapa do ensino médio, onde nós temos uma delas especificamente para os jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola, porque acredito que todos os nossos caxienses e gaúchos e brasileiros sabem que a partir do próximo ano de 2016, a educação básica dos 4 aos 17 anos é obrigatória. Não é mais uma opção estar ou não na escola. Então, uma das estratégias que nós temos é de fazer uma busca ativa dos jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola, para que eles não se sintam excluídos em hipótese alguma de acessar a escola de educação básica. E a segunda é para quem já está inserido nas escolas de educação básica, seja do ensino fundamental ou seja do ensino médio, para que eles possam permanecer e não se sentir excluídos dessa permanência da obrigatoriedade de escolarização que a partir do ano que vem se dá desde a pré-escola até o ensino médio. Vamos fazer assim, então, já que a gente está falando dos adolescentes, né, que é a parte principalmente atingida, né, digamos assim, nesse Plano Municipal de Educação, vamos saber a opinião deles, então, dos estudantes aqui de Caxias do Sul. Olha só. Eu coloquei num trabalho de seminário gênero masculino ou feminino, e tá errado. Porque gênero é como tu se enxerga. Porque eu posso ter o sexo feminino, mas eu posso me enxergar como um homem, por exemplo. É o jeito que tu se enxerga, como tu enxerga o teu corpo, como a tua alma é.
Trabalhar em articulação com as famílias ou os responsáveis legais para garantir o respeito da orientação sexual, a identidade de gênero e os direitos humanos do adolescente. Esse é o item mais polêmico do Plano Municipal de Educação de Caxias do Sul. A nossa equipe resolveu, então, vir até uma escola e bater um papo com os adolescentes. Qual a tua opinião pelo fato de trabalhar a questão da orientação sexual dentro da sala de aula e também a família participar disso? Eu acredito que é bem importante para a sociedade no geral, mas eu acredito que também deve ser considerado todos os pontos de vista, enfim, de todas as pessoas que compõem essa sociedade. Eu acho que há uns anos atrás, digamos, todos fossem iguais. Era difícil ter uma escola em que tivessem pessoas de gêneros diferentes, que tivesse um gay, que tivesse uma lésbica, que tivesse um trans. Só que hoje em dia é mais normal, porque acho que as pessoas estão começando a ver que a sociedade aceita de certa forma e estão começando a se assumir, a mostrar quem elas realmente são. Quando a gente conseguir terminar com o preconceito na escola, logo a gente vai ter uma sociedade sem preconceitos também? Eu acho que sim. É na escola que a gente começa a aprender sobre a sociedade. É na escola que a gente é acostumado a conviver com outras pessoas que são diferentes da gente. E se a gente conseguir trazer esse pensamento para a nossa vida quando a gente sair da escola, assim, faculdade, trabalho, eu acho que o preconceito vai diminuir bastante. Para que as pessoas possam ter uma mente mais aberta e entender que elas não são o centro do mundo. Que tem gente diferente delas, que tem gente com opinião diferente e que elas possam conviver com harmonia. Compreender verdadeiramente o outro e ter a consciência sobre o respeito da orientação sexual de cada um. Ensinamentos que, além de fazerem parte da aprendizagem educacional, são ingredientes para uma educação que humaniza. Aqui na Escola Estadual João Triques, em Caxias do Sul, eles já trabalham com esses ingredientes por meio de um projeto. A gente sabe que alunos que se assumem enquanto homossexuais na adolescência sofrem muito preconceito dentro da escola. Isso pode ser um dos motivos de evasão, né? Então a gente quer criar uma escola mais cidadã e mais igualitária, que consiga receber e consiga ser tolerante e conviver com toda essa diversidade de uma maneira mais tranquila. Eles têm muita dificuldade de entender transexualidade, de entender até a própria heterossexualidade, homossexualidade. Eles não conseguem se entender e não conseguem aceitar o próximo, o outro que é diferente deles. Então é muito necessário que a gente trabalhe na escola essas questões, porque é a escola que vai formar, né, o cidadão, junto com a família, claro, e a sociedade. Como é que a gente rompe preconceitos? Só através da educação. Eu acredito que a educação ela é a forma de transformação. Né? É através da educação que a gente consegue unir todos os setores da sociedade e debater frente às demais problemáticas. A orientação sexual não vai interferir na pessoa, em como ela é. É uma pessoa, não tem como definir ela só pela sexualidade. São muitos outros aspectos que definem ela como uma pessoa. Tá aí então a opinião dos estudantes aqui de Caxias do Sul. Rodrigo, quero saber de ti, filósofo, também sociólogo. Questões como eles apontaram ali relacionadas ao tratamento mesmo entre colegas de gêneros diferentes. Eles podem vir a se tornar, por exemplo, cases de bullying e gerar, de repente, uma evasão escolar por conta disso, por conta dessas agressões, muitas vezes psicológicas. Como é que tu avalia? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que o preconceito ele pode, né, como foi diagnosticado, né, já pode gerar a evasão escolar e o que eu queria frisar, vendo a Mônica e o Alan aqui debatendo no início do programa, é que me parece que existem dois pressupostos por trás do que eles estão falando aqui. No caso da Mônica, né, a questão da identidade de gênero como algo que não que supera o que é natural, né? Ou seja, a determinação biológica não é uma determinação total da vida do ser humano. E, de um outro lado, eu vejo a defesa dos direitos da família, né? E tudo mais. Eu acredito que o debate é importante nas escolas e justamente trazer
né, para os alunos, levar aos alunos o conhecimento dessas várias identidades que vão se formando culturalmente. Porque isso é inegável, né? É inegável que hoje existem os transexuais, os gays, as lésbicas e todas essas minorias, na maior parte das vezes, que vão surgindo culturalmente e que na maior parte das vezes são discriminadas e não conseguem garantir os mesmos direitos do que o cidadão, né, normal, aspas, brasileiro. Tá certo, obrigado. Sandra, a taxa de evasão escolar em Caxias do Sul, ela está elevada ou não? E é possível identificar se casos, por exemplo, de bullying ou de discriminação estão entre as principais causas? Na realidade, as causas da evasão, de alguns problemas que a gente tem no território, que são a distorção idade série, que é aquele aluno que sai depois volta para a escola, a questão da distorção, a questão do abandono, né, da evasão. Com certeza, ele tem inúmeros fatores que influenciam nisso. Mas eu acho que, para além disso, a discussão toda do plano é uma discussão que foi legítima, sem dúvida nenhuma, mas qual é o pano de fundo que tem em toda essa discussão? Que é que realmente a instituição escola, a instituição educacional, ela cumpra a sua função social na sociedade, né? E dentro dessa função social, a gente não pode esquecer da integralidade dos sujeitos. E a integralidade dos sujeitos envolve todos os seus aspectos e a escola não pode negligenciar isso. Ela não pode negligenciar a questão social ou a questão psicológica ou a questão biológica, a questão física, em nenhum momento. Então, o grande mote de toda essa discussão, eu acho que é a gente cada vez mais perceber a necessidade de compreender os sujeitos na sua integralidade, nas suas subjetividades, nas suas individualidades, para realmente a gente partir para o que a gente chama de respeito à diversidade, que passa por todos esses fatores que estão colocados. E a educação integral não é uma discussão nova, ela é uma discussão que vem há muito tempo. E eu acho que a cada plano, a cada discussão que a gente tem, a gente vai qualificando essa discussão exatamente porque a diversidade que existe na sociedade, ela está dentro da escola. A escola não é apartada da sociedade. As relações, a gente não pode dizer esse sujeito vai ter uma relação na sociedade e outras relações dentro da escola. A escola estaria negligenciando todas as relações que se estabelecem na sociedade. E aí está, ela junto com a família, é que na realidade educa e tenta a questão de desenvolver esse cidadão na sua integralidade. E, além disso, eu acho que a discussão maior que a gente tem que ter é a questão do acesso, da permanência e do sucesso desses adolescentes, que a gente perde muito, porque a gente perde muitos adolescentes porque se evadem, porque não têm a oportunidade de estarem sendo reconhecidos como sujeitos das suas opções, e aí se evadem, sim. E quantas pessoas a gente perde nisso? E isso a gente não pode acontecer, não pode permitir enquanto cidadãos de uma cidade tão grande e com tantas potencialidades como a nossa. Certo, um dos principais fatores a ser observado também, né? Exatamente. A gente vai dar uma pausa, então, aqui no nosso bate-papo agora sobre esse assunto, porque a gente vem chegada a hora do quadro cultural aqui do Rede de Olhares, do Armazém, né, Marcos? Tudo bem, Roger. Quem que a gente trouxe ali para um bate-papo, então, nesse primeiro momento agora? No primeiro bloco, eu chamo o Cardo Peixoto, músico e compositor, para participar aqui do Armazém. Tudo bem, Cardo? Bem-vindo, fica à vontade. O Cardo Peixoto, então, ele é músico, compositor. Nessa sexta-feira, ele está lançando o seu terceiro disco, As Estações, aqui no Teatro da Casa da Cultura. Daqui a pouquinho, então, ele vai dizer exatamente o horário. Cardo, eu estava lendo aqui um pouco a ficha técnica aqui do seu terceiro disco. Embora seja um trabalho seu, né? Você tem aqui a participação do Lázaro Nascimento, do Gustavo Viegas e do Vanei Bertotto, né? Como é que é esse processo de gravação de um CD teu, músicas tuas, né? Essa conexão com outros músicos para fazer nascer uma coisa tua? Eu sou à frente de um processo todo, né? Então, esse processo se desenvolve a partir de mim, mas conforme ele vai andando, ele vai agregando outras coisas e chega no final com a cara de uma equipe toda, né? Então, por exemplo, o Lázaro Nascimento é o produtor musical do disco, né? Então, toda a questão
a cara das músicas, a cara do disco, tem muito do trabalho dele, né? E eu escolhi o Lázaro para fazer esse trabalho porque eu queria essa identidade que o Lázaro empresta aos trabalhos que ele faz para este disco, né? Então, assim, a matéria-prima é minha, mas tem muitos elementos aí que vão agregando depois, né? Eu vou mostrar aqui, o Celso vai dar um close aqui na capa. Esse é o terceiro disco, Cardo. Qual é a diferença do primeiro e do segundo agora nesse trabalho? Tem alguma linha diferente? Você muda alguma coisa? O meu trabalho tem uma característica, Marco, que eu acho que continua nesses trabalhos todos, né? Que é a questão de ser um trabalho muito diverso, muito amplo, que não se prende a uma linha musical só, né? Eu gosto de ter liberdade de trabalhar em várias linhas, com vários gêneros artísticos, né? Posso fazer tanto um shot nordestino, como um shot gaúcho, como um blues, como um rock. Eu gosto de ter essa liberdade de trabalho. E essa liberdade, que em alguns momentos da minha carreira eu já me peguei perguntando se isso era bom ou não, na verdade isso sou eu. Se é bom ou não, aí é outro assunto, né? Então eu assumi isso, e o próprio nome, As Estações, é para que seja realmente bastante amplo. E se fores observar a capa do disco, e, né, toda a linguagem desse trabalho, ela é uma linguagem muito plural, com muitos elementos, né? Você tem uma foto muito interessante que eu vou mostrar aqui também. Eu gostaria que você me falasse, então, sobre a composição dessas músicas, né, cara? Você tem algumas parcerias ali também, né? Várias parcerias. O meu trabalho vem sendo feito muito em parcerias já há vários anos, desde que eu entrei no Clube Caiubi de Compositores, que nós já tivemos outras oportunidades de comentar sobre isso, né? E onde desde 2007 eu comecei a conhecer vários letristas, principalmente, de vários lugares do Brasil, e de 2007, 2008 para cá foram em torno de 300 composições, com gente de todos os lugares do Brasil. Isso me dá um selo de brasilidade bastante grande no trabalho. Nesse disco eu tenho parceiros do Ceará, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Alguns destes parceiros eu não conheço pessoalmente, inclusive. Olha só que interessante. Queria que você fizesse o convite, então, Cardo. O lugar, o horário e como é que faz? É gratuito? Acho que é um quilo de alimento, né? Explica aí. Exato. O show é nesta sexta-feira, dia 3 de julho, às 20 horas, no Teatro da Casa da Cultura. E o ingresso é simplesmente 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos serão doados para o Centro Assistencial Voluntários Sem Fronteira, né, para que eles possam seguir com o seu trabalho. E eu acho importante que sempre se junte uma ação social, né, nesses projetos que são custeados com dinheiro público, porque é um disco que foi financiado através do Financiarte, né? Então está todo mundo convidado para na sexta-feira aparecer lá então e assistir o espetáculo As Estações. Tá legal. A gente está chegando ao final do primeiro bloco do Rede de Olhares. Hoje eu conversei na primeira parte do Armazém com o Cardo Peixoto, então músico e compositor. Nessa sexta-feira tem o lançamento do terceiro disco dele. Cardo, eu vou pedir para você tocar uma. Eu estava olhando aqui, número 8, Recato, pode ser? Pode ser. Então a gente faz um rápido intervalo, já a gente volta com mais discussão sobre o gênero na educação, né, com o Roger. A gente fica agora com o Cardo Peixoto. Me perdi pela casa, pelas confusões que faço, enquanto escuto sombras. O que era dourado virou tela, o que era porta, abstrato, o que era ato, porta, retrato de canções. E a vida foi subindo pelas paredes, e o verso decantando a emoção. Me vejo na grama, na rua, no drama, me peco, me sujo, entristeço. Mas o verso continua o mesmo. Mas o verso continua o mesmo. Mas o verso continua o mesmo. E ainda me perco na cama.
Invernos não são mornos, são vermelhos na carne, são ferozes no abate. Invernos não são santos, sempre haverá qualquer coisa de pecado. Nos olhos luz, nas árvores despidas, nos ombros curvados, nas roupas distraídas e pesadas, nas dores corrompidas e desavisadas. Sempre haverá um inverno, uma poda, um inferno de olhos vermelhos, esfolando um azul de céu, qualquer coisa de mar. Sempre haverá um inverno, uma poda, um inferno de olhos vermelhos, procurando um azul de céu, qualquer coisa de mar. Muito bem, com a música do Cardo Peixoto, que é músico e compositor, ele que está encerrando aqui a participação no Armazém do Rede de Olhares. A gente volta para o segundo bloco contigo, Roger. Isso aí, voltamos então para falar sobre a questão do gênero, para falar também sobre a questão de educação. Mas se você aí de casa tem alguma contribuição, alguma sugestão, alguma ideia para trocar com a gente, mande por meio dos nossos canais de interatividade. Tem o Twitter, @UXTV, o facebook.com/UXTV, ou ainda o nosso e-mail e o telefone 3218-2194. Ligue e troque uma ideia com a gente no programa de hoje. Marcos, agora a gente vai ter uma troca técnica do Armazém, é isso? Claro, eu peço... Tem as suas posições aí. Claro, eu convido a Valéria Reis para ir. Obrigado, Cardo. Obrigado pela atenção. A Valéria Reis, a gente faz a segunda parte do Armazém. Roger, tudo bem, Valéria? Tudo bom. Tudo bem, bem-vinda. A Valéria Reis, ela é proprietária e diretora artística da Galeria Artista 1 aqui de Caxias do Sul. Hoje ela está falando em nome do artista André Venzon, que está com a exposição Mudanças na galeria dela. E aí? Tudo que exposição é essa? Mas veio muito a calhar essa... Um pouquinho mais perto, Valéria. Essa Obrigado. questão do Cardo com esse CD, porque 4 estações e mudanças, me parece que tem alguma coisa de semelhante. A exposição do André Mudanças é a primeira exposição individual dele na Serra Gaúcha, tá? É um artista contemporâneo que já tem uma trajetória de 15 anos, então assim tem uma carreira já bastante consolidada, né? E essa questão de termos uma galeria em Caxias que é a única particular, a gente tem, digamos assim, a obrigação de mostrar várias coisas, não ficarmos específicos a um conceito dentro de uma galeria, que tem muitas galerias que podem imprimir isso, porque em grandes centros há um número maior de galerias, às vezes optam por trabalhar dentro de um conceito visual, né? Então, claro. essa exposição do André fica até um pouco difícil de falar, eu diria trabalhoso de falar, porque é uma exposição que ela é muito abrangente, inclusive, e eu ressalto a questão estética, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender muito essa questão da arte contemporânea hoje, porque realmente teriam que passar por um processo todo educacional, que é coisas que já se estava falando no bloco, porque o olhar também é um aprendizado. E não é só uma questão também de sensação, a questão de tu saberes um pouco a respeito das coisas, cria todo um outro contexto de claro. Percepção, né? Valéria, eu estava dando uma olhada hoje de tarde, reparei que para o André é muito cara essa questão da paisagem urbana como expressão, né? Sim. Tapumes, madeira compensada. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Inclusive, num texto que já foi escrito sobre o trabalho do André, ele coloca como o tapume como sendo uma segunda pele. Então, se apropriar dessas coisas que corriqueiramente nos passam desapercebidas e dar uma outra visão, ou dá, no caso, a visão dele, tem toda uma relação com o histórico, com a questão estética e com a questão social também, né? Então, é muito uma coisa de olhar atento com relação ao que acontece em torno. Claro. Ele ficou um tempo sem
sem trabalhar. Ele ficou 4 anos dirigindo o Museu de Arte, né, do Rio Grande do Sul, e agora ele volta a esse processo de artístico, né? Porque tu trabalhar numa questão cultural como o MAC exige muito tempo e muito envolvimento, né? Então não deixa o tempo necessário de desenvolver um trabalho praticamente falando, mas teoricamente falando, o artista ele não consegue colocar isso no baú e fechar. Ele está sempre em processo, né? Claro. Gostaria que você fizesse o convite. Quando que vai acontecer? A partir de que dia? Que horário? E qual é o endereço lá na galeria, Valéria? Então, a exposição Mudanças, do artista André Venzon, na Galeria Artista 1, abre nessa quarta-feira, 19 horas. O nosso endereço é Almirante Tamandaré 165. Essa rua, ela é uma paralela a Luiz Antunes, entre a Luiz Antunes e a São Leopoldo. Aí fica fácil das pessoas... Perto do Ordovás, né? Exatamente, a rua atrás... não seria atrás, mas enfim, é uma paralela, uma ruazinha pequenininha, antiga Rua da Defensoria Pública. O nosso telefone de contato é 30 25 21 11. Para quem quiser visitar a exposição fora do horário da galeria, que é de terça a sexta, das 14 às 19 horas. Pode marcar uma hora daí, né? Pode agendar um dia e horário que não sejam estes usuais da galeria. E uma coisa que é importante frisar é que é entrada franca. Muito obrigado pela participação, Obrigada, Valéria. A gente recebeu agora, na segunda parte do quadro Armazém, a Valéria Reis, que é a proprietária e diretora artística da Galeria Artista 1, que está com essa exposição Mudanças, do André Venzon. Roger, terminamos o Armazém e voltamos para a discussão do Rede. Tá certo, obrigado, Marcos. E para nós voltarmos, então, nessa discussão sobre a questão do gênero relacionado à educação, a gente vai trazer agora em tela para você o que diz o Plano Municipal de Educação relacionado a essa questão do gênero. Olha só. No que se refere ao item 3.5, ele assegura promover estratégias sistemáticas a partir da aprovação do plano em regime de colaboração entre Estado e municípios para a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, respeitando a orientação sexual, a identidade de gênero e os direitos humanos, fiscalizando o cumprimento da lei para garantir a frequência e a permanência na escola. Já o item 3.6 diz possibilitar implantar políticas de prevenção à evasão originada por preconceito, discriminação racial, sexual, de gênero ou contra pessoas com deficiência, criando uma rede de proteção contra formas associadas de exclusão com auxílio de profissionais especializados. Com base nisso, eu quero pedir então para a Fernanda e para a Gladys, que hoje participam com a gente aqui do programa, da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Tudo bem? No que esses apontamentos que agora traz o Plano Municipal de Educação podem auxiliar, então, para reduzir a taxa de evasão escolar, como a gente discutia no fim do primeiro bloco? Boa noite, antes de tudo. Boa noite, colegas. Eu queria só, talvez, retomar algumas coisas que a Márcia trouxe para a discussão e salientar que o plano não foi feito assim ao bel prazer de alguém. Ele foi construído por uma comunidade e tendo em vista um diagnóstico que foi identificado a partir destas relações que se estabeleceram nesta comunidade na qual vivemos, porque ele é organizado por territórios. Então, Caxias do Sul, tanto rede municipal, estadual e todas as outras entidades e ONGs que participaram dessa discussão, trouxeram isso à tona e por isso que isso veio para uma das frentes. Por isso, identificando que são essas pessoas, esses sujeitos que de fato estão saindo dessa escola, que se faz necessário que se resgate, que se puxe eles para dentro. Uma das possibilidades que eu vejo, e esses jovens que apareceram no primeiro bloco trouxeram isso muito presente, e que essa discussão vem desta juventude, é essa importante inserção da pesquisa dentro da escola. E destes assuntos que vêm ao encontro do que a gente está trazendo hoje, enquanto profissionais da educação, vem um pouco ao encontro do que eles desejam discutir nesse espaço de sala de aula. E que também, talvez, eles tenham uma alteridade um pouco maior do que a nossa, em perceber que sim, a escola é para todos os sujeitos, para aquele que é lilás, para aquele que é verde, para aquele que é cor-de-rosa, que isso não importa, que basta a gente reconhecer pessoas que estão à nossa frente. Gladys, e além de Caxias do Sul, os outros municípios aqui da nossa região também têm buscado o Plano Municipal de Educação incluir essa questão do gênero, ou Caxias do Sul é a pioneira aqui na nossa região? Eu acho que a Prof. Márcia que teria mais qualificação para responder.
visto que Dentro da coordenadoria, vocês não têm a notícia, então, por enquanto? Na verdade, a gente tem assim, a questão de como nós temos 14 municípios, todos os 14 já estão com os seus planos em vigor, né? Já aprovados, já sancionados, todos eles. São os 14 municípios que pertencem à nossa coordenadoria. Que a meta, inclusive, né, Fernanda, de acordo com o Plano Nacional de Educação, era de que todos os municípios tivessem traçados esses planejamentos até junho, dia 24 de junho desse ano, né? Exatamente. O Rio Grande do Sul está bem adiantado no que diz respeito a isso. Todos os municípios que fazem parte da 4ª coordenadoria têm os seus planos sancionados. Alguns municípios, sim, não fizeram essa discussão acirrada da forma como foi feita em Caxias. Se passou, sim, as expressões como identidade de gênero e as opções sexuais sem nenhum grande problema. Tendo em vista as discussões que foram realizadas em Caxias, alguns outros municípios se movimentaram nesse sentido, mas não que a gente soubesse assim que tomasse um vulto um pouco maior. Tá certo. Cléo, tudo bem? Tudo bem. Cléo, com relação ao que você percebe do tratamento dentro das escolas mesmo, a preparação do corpo docente para esse tratamento, para a ampliação da visão dos estudantes dentro da escola. Como é que tu percebe isso? Como é que tu vem acompanhando esse trabalho dos professores do corpo docente? Bem, Roger, primeiramente, quanto movimento social, quanto transexual, pertencente a uma população que é massacrada todos os dias, e que vive a diferença na carne, como um deficiente físico, como um cadeirante tendo a dificuldade de entrar e descer de um ônibus, tá? É mais ou menos semelhante, tá? Eu tenho a obrigação de dizer e informar a população caxiense que o Plano Municipal de Educação foi interpretado mal, porque no item 3 e 5 não se diz, tá, ideologia sexual, mas sim respeito, digo de novo, respeito à orientação sexual e identidade de gênero. Então, muitas pessoas utilizaram de formas erradas e idôneas, tá? Utilizando isso, pensando politicamente e religiosamente. Então, assim, eu tenho essa obrigação de dizer, mais uma vez, para a população caxiense, que leia, estudem, tá? Porque, principalmente, que o plano municipal diz também que essa inserção é do 15 a 17 anos. E trago também uma realidade de hoje, do dia de hoje, que está tendo a votação da menoridade penal, né, de 18 para 16 anos. Esses jovens, hoje, podem ir para a cadeia, mas eles não podem me respeitar ou respeitar uma pessoa que é diferente dela dentro da educação, dentro da sala de aula. Então, essa discussão que eu trago para a população caxiense. Quando algumas pessoas vêm dizer no meu Facebook que eu sou um demônio que vem destruir a família, não, gente, eu não venho trazer isso. São pessoas que... Determinadas pessoas têm visão de família. Família hoje, para mim, não se diz só o homem e a mulher. Nós temos hoje determinadas famílias que são formadas diferentes. E isso a educação tem que estar por dentro, estar respeitando. Certo. Tá? Eu não sou, quando algumas pessoas dizem, ou até o mesmo companheiro Alan, eu acho muito interessante, acho ele super inteligente em trazer uma coisa assim, que lá nos anos não sei quanto trouxe. Mas eu estou no ano 2015. Tá? Eu não sou um teste, bem que fosse, porque daí um teste eu poderia tentar mudar. Não tem como eu mudar eu sendo Cleonice. Tá? Não é porque a pessoa usou uma experiência, cortou o órgão genital de uma outra pessoa, que eu vou ser errada. Não, isso foi simplesmente um teste. E isso quer dizer que é errado que a pessoa fez, porque ele usou um ser humano para poder ter essa ideia. Então, nós, a população de travesseiros sexuais e gêneros, não podemos ser punidas ou punidos por essa questão de testes. Ou quando as pessoas, voltam a dizer de novo, família. Família todo mundo vem. Eu venho de uma família heterossexual, claro, né? Mas, assim, quantos heterossexuais largam os filhos dentro da lata de lixo e por aí vai?
sabe? Então, é bem isso que eu trago, isso. Por exemplo, na ideologia de família, hoje tem que ser homem e mulher. Quer dizer, uma mulher que ela é mãe separada ou viúva não é uma família. Ou um casal que é homem e mulher, não tem não tem filhos, não é família. Então, na visão da família é essa. Tá? Então, eu tenho isso daí de dizer, quando se trata de família, ninguém está vindo aqui para querer educar o teu filho, senhor ou minha senhora, de 5 a 6 anos ou menos. Não. Nós não queremos isso, porque até se ensinar a ser homossexual ou um LGBT, tá? Me desculpem o desabafo, eu não queria ser ensinada, porque eu não queria estar dentro de um ônibus ou queria entrar num banco e ser agredida por a minha opção ou orientação sexual. Tá? Então, essa é a minha indignação quando algumas pessoas vêm usar esse fator que, para mim, machuca muito. Tá? Então, a família tem que observar realmente. Ninguém está aqui para ensinar ninguém, mas simplesmente que as pessoas vivam as diferenças. Possa realmente, de 15 a 17 anos, quando está na educação, poder estudar. Porque se você analisar a população que está fazendo prostituição de travestis sexuais, a grande maioria não teve o primeiro grau concluído. Então, por enquanto, obrigado. Obrigado, Cleonice. Professora Márcia, só um minutinho, professora. Professora Márcia, dentro de sala de aula, como trabalhar essas questões com os alunos? Quando fala-se em tratar de forma igualitária, né, meninos e meninas, isso quer dizer, por exemplo, não separar eles, por exemplo, em dinâmicas de grupo, meninos para cá, meninas para lá, e como trabalhar isso dentro de sala de aula? O que vem a agregar esse plano? Bem, o plano municipal ele não vai trazer, nem o plano estadual e nem o plano nacional, a questão dos recursos e metodologias a serem utilizadas, nem os conteúdos específicos do cotidiano de sala de aula. O que nós temos são diretrizes curriculares nacionais, inclusive está sendo construída uma base nacional comum que está em discussão já há alguns anos, né, desde 2011, na verdade, se está construindo essa base nacional comum para que a gente possa orientar as escolas. Agora, as diretrizes, tanto da educação básica de forma geral, que envolve desde a educação infantil até o ensino médio, e as específicas, por exemplo, do ensino fundamental e do ensino médio, eles dizem que nós temos que tratar dos temas da vida cidadã, do cotidiano da nossa sociedade. E isso precisa estar sendo pautado, sim, nos planos de estudos das escolas, né, na organização curricular da escola. Agora, a forma como isso vai ser abordado em sala de aula, não existe uma regra única e exclusiva. Certo. É preciso ter, inclusive, a participação da comunidade escolar na definição dessas questões da metodologia. E para isso nós temos, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, especialmente, né, na rede pública, instâncias de participação da comunidade escolar para a tomada de decisões. Pais, professores, estudantes, funcionários e os próprios maiores interessados, que é a comunidade do entorno onde a escola está inserida. Tá certo. Alan, com relação ao papel dos pais e também da escola, você acredita que é possível que eles convergem, que tem uma certa convergência nesse caso, de que a escola tem um papel importante, tanto quanto a família, também relacionado a essa discussão do gênero, ou não? Bem, eu acho que todos aqui concordam comigo que o grave problema atual é o abandono dos pais, terceirizando a escola como o pai ele acaba terceirizando e jogando o filho na escola. Acho que todos aqui concordam comigo que o pai não participa da educação e da formação do seu filho. Ele não senta, não corrige os deveres com ele, não lê os livros junto com ele. E isso é uma coisa que acho que todos aqui vão concordar. Não estou dizendo que são todos, mas a raiz do problema é essa. E aí, óbvio, para que nós possamos sanar um problema, eu não posso sanar esse problema analisando os fenômenos, eu tenho que ir à causa. Por exemplo, essa aqui é a emenda que foi feita, a emenda número 9, no município de Porto Alegre, onde ela fala assim, eles tiraram o termo gênero, porque há de se confessar que uma coisa é o que o Cleonice fala sobre ideologia de gênero, ou identidade de gênero, uma coisa é o que todos aqui entendem por ideologia de gênero, outra coisa é o que toda a comunidade internacional quer com a ideologia de gênero. Entendeu? E são duas coisas distintas. Eu posso ter uma subjetividade, uma vontade subjetiva de querer acabar com o preconceito, mas, na verdade, eu estou defendendo uma agenda.
acabar com o preconceito, ou seja, ofender. Eu não vou ofender uma pessoa porque ela é transexual. Mas por que eu não vou agir dessa maneira? Simplesmente porque, olha aqui o que está dizendo a emenda do município de Porto Alegre, por exemplo. Rapidamente, que o tempo está acabando. Tudo bem. Fala assim, ó, formação para o trabalho e a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, assegurando o exercício de direitos e impondo o cumprimento de deveres. E a outra é valorização da família como o mais importante meio de educação na formação e estruturação da sociedade. Alguém teria coragem de dizer que isso aqui vai fazer uma pessoa agredir um homossexual? Alguém teria condições de dizer que família é composta de um homem e uma mulher, que só eles têm condições de ser pais e mães? Há de lembrar que a Shulamit Firestone, que é a que inspirou o Dr. Mano, que criou o termo falamos gênero... do Brasil e falamos de direito, falamos de Constituição. Mas tudo bem, mas se a senhora está seguindo uma ideologia, uma teoria, eu acredito que a senhora estudou sobre esse tema. Eu sou advogada, não sou filósofa. Não, eu tenho convicções com base na lei. A Constituição Federal me diz que são fundamentos da República. De quem é a competência da Constituição Federal para poder definir isso? Eu não vou discutir contigo tratados católicos, porque o meu Estado é laico, aliás. Não, mas não tem ninguém falando de católico aqui. É óbvio que eu sou católico, mas eu estou deixando claro que você, pai e mãe, precisa saber disso. É inconstitucional. Que inconstitucional, doutor Alan, por favor. A competência não é do município. Há um plano nacional e eles foram contra o plano nacional por orientação do MEC. Aliás... Sem saber, quando eu perguntei na Secretaria de Educação quem é que sabe a origem do termo gênero, ninguém sabia. Ou seja, está se aplicando um tema que ninguém estudou. Aliás, eu quero lhe apresentar um outro tema que talvez o senhor não conheça, que é dentro do que o senhor fala como gênero, que é a transexualização. Tá? Que hoje a cirurgia de troca de sexo. Talvez também o senhor tenha que verificar o que está acontecendo nos tribunais do país, já que sua base é teórica de tratados, a minha é de tribunais e de leis. Deixa eu ver uma fala aqui das meninas que também estão participando do programa com a gente. Pode falar nisso aqui. Eu só queria fazer uma pergunta, né? Será que é inconstitucional, então, a gente querer defender, né, a diversidade, querer discutir a diversidade e os direitos das mulheres, os direitos homossexuais, os direitos dos trans? Isso é inconstitucional? É inconstitucional enquanto quantas mulheres, quantos homossexuais, quantas pessoas estão morrendo, estão tendo problemas por causa disso. Então, é inconstitucional. É certo você querer tirar isso de um plano simplesmente porque te incomoda essa realidade? Mônica. Não, na verdade, eu acho que essa pergunta é para o Alan, né? Alan, desculpa. Lógico que as meninas parecem muito bem. Bem, ela deixou muito claro, né? Será que é inconstitucional você não ser violento, ou seja, você não agredir uma pessoa? Foi o que eu falei. Alguém pode dizer que essa lei aqui de moral e cívica vai transformar o ser humano num agressor de homossexuais? Não, entendeu? E quando você falou de defender direitos, há de se pontuar que o dever de educar não é da escola, é dos pais. A escola subsidia por meio do Estado. Eu acho que as professoras querem falar também. Eu só queria fazer um esclarecimento que a nossa Constituição é muito clara, que o dever de educar é do Estado em complementação à família. Ou seja, o processo educacional de educar e cuidar, ele inicia na família, mas a escola faz essa complementação. Isso está na Constituição, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está no Plano Nacional de Educação, está no Plano Estadual, está no Plano Municipal de Educação de Caxias do Sul. Então, educar e cuidar são princípios indissociáveis da educação básica, responsabilidade de toda a sociedade. A sociedade toda envolve as famílias e o poder público, que é um Estado democrático e laico. Tá certo. Obrigado, Márcia, pela fala. O Rede de Olhares de hoje, o tempo está acabando, vai ficando por aqui. Eu creio que ainda tenha muita coisa para se discutir, trocas de ideias que com certeza vão poder levar esse país cada vez mais adiante. A opinião de cada pessoa é sempre muito importante. No programa de hoje, eu deixo vocês na boa companhia, então, da Visão Feminina e a gente se vê numa próxima. Até mais! É isso aí, Visão Feminina. Em respeito a toda e qualquer diversidade, contra o racismo, o machismo, homo, lesbo, transfobia. A gente tá na luta. Vamos lá, é nóis. 400 anos de escravidão. Essa é a música que a gente vai cantar pra vocês. 400 anos de escravidão não são apagados com 115 de libertação parcial.
pois o povo negro ainda sofre. Quantos negros você vê na universidade? Quantos na página policial da cidade? O mundo tá mudando, Caxias tá crescendo, mas o preconceito continua se desenvolvendo. O preto é com pobre, é com mulher, é assim que é. E contra o migrante africano, haitiano, latino-americano. Você sabe do que eu tô falando. Acredito em um mundo sem fronteiras. Tô cansada de ouvir essa besteira. Caxias, terra do imigrante, é uma piada, mas não consigo dar risada. Imigrante alemão ou italiano, essa cultura tem que ser valorizada. Toda tem que ser respeitada, seja de onde for ou a sua cor. São o trabalho mais pesado para quem descende do escravo. Eles os olham, eles os ignoram, eles os maltratam, eles os retratam. Puros trabalhadores, força de trabalho pros senhores. Não vem sua mente, seu conhecimento, não ligam pro seu sentimento. Há centenas de anos vejo a cena se perpetuando. Desigualdade e preconceito prolifera o ódio humano. Racismo menospreza os irmãos. Sectário retrocede na visão. Levantando as bandeiras nessa luta social em prol do ser humano, diferença natural. A sua melanina não determina o que eu penso de você, afinal. Por isso não aceito, por isso a revolta. Erguendo as barricadas, atitude de